Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos irmãos, esse salmo aqui fala de três coisas. Ele fala de edificar, construir. Ele fala de guardar, de preservar. E ele fala também de família. Por exemplo, não adianta nada você conquistar, você edificar, se você perder tudo. Então, queridos, é preciso conquistar, mas também é preciso guardar as coisas que a gente conquista. E finalmente, ele fala sobre a família. O fato de todos nós estarmos sempre lutando para edificar, para conquistar e também para guardar, para cuidar aquilo que foi conquistado, nós fazemos isso pensando na nossa família, pensando na nossa casa, pensando nos nossos filhos. É justamente por causa dessas coisas que nós dormimos tarde, que nós acordamos cedo, que nós fazemos às vezes refeições apressadas para sobrar mais tempo para corrermos. Então nós sempre estamos correndo atrás de alguma coisa, correndo atrás das metas, correndo atrás do alvo. Está lá na frente, mas nós ainda não chegamos lá. Então estamos em movimento, estamos em busca. E esse salmo é um dos mais preciosos escritos por Salomão. E é interessante notar que Salomão traz aqui uma notícia preocupante para você e para mim. E que notícia é essa? Que Deus pode estar fora dos nossos projetos. Pode não fazer parte, não estar envolvido, não estar comprometido com os nossos projetos. E o resultado, quando isso acontece, na vida de qualquer pessoa é fracasso. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É importante observar que esse salmo ele foi escrito por alguém que sabia aquilo que nem ele aplicou.
Ele sabia tudo aqui, Salomão. Mas ele não pôs em prática. Salomão começou bem, mas terminou mal, porque ele se desviou do foco. Ele perdeu o objetivo principal. E aqui nós temos então essa advertência: não basta saber a verdade, não basta conhecer o caminho, nós precisamos praticar. Não adianta ser o homem mais sábio da história, escrever verdades surpreendentes, coisas tão verdadeiras, mas não praticar. Agora, queridos, o que nós podemos aprender aqui? Em primeiro lugar, Deus não quer ser um mero colaborador dos teus projetos, dos meus projetos. Deus não quer ser um mero colaborador dos nossos projetos, porque muitas pessoas são assim, elas têm os seus projetos, elas têm os seus objetivos, elas têm os seus sonhos, elas querem certas coisas, então elas dizem: Deus, aqui está o meu projeto, aqui está o pacote todo, agora, Senhor, faz o favor, dá uma força aí, tira os empecilhos, faz com que dê certo, faz com que a coisa ande. Deus não deseja ser um mero colaborador do seu projeto. Deus não deseja ser um mero vigia, um mero policial para ajudar você a preservar o que tem. Ele próprio quer edificar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele próprio quer cuidar, guardar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Os filhos são herança dele, são o patrimônio dele, são o presente dele. Em outras palavras, irmãos, Deus não quer ser apenas a cereja do bolo. Deus quer ser todo o bolo. Deus quer ser o nosso tudo. Deus quer ser o centro, Deus quer ser a parte principal da nossa vida, e só há duas opções: ou Ele é tudo, ou aquilo que nós estamos construindo é em vão, é inútil. Ou Ele constrói, Ele edifica, Ele guarda, Ele cuida, Ele preserva, Ele dá herança, ou o que você e eu fazemos vai ser em vão. Agora, a segunda coisa que nós aprendemos aqui: se Deus não for o centro, tudo será inútil. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, em vão trabalham, em vão vigiam, em vão, tudo será inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Inútil, totalmente perda de tempo. Se o Senhor não for o centro da minha vida e da sua vida, nós vamos gastar todo o nosso tempo perdendo tempo. Trabalhar muito,
colher pouco. 0 vezes 0. Palavra usada aqui, inútil. Inútil vos será levantar de madrugada. E por que será inútil? A pessoa levanta de madrugada, dorme tarde, faz um lanchinho corrido para ter mais tempo para fazer as coisas. Pode ter muitas conquistas, mas no final das contas elas se mostrarão inúteis. E por que se mostrarão inúteis? Porque esses recursos não virão como resultado da bênção de Deus, não virão como resultado de uma vida centrada em Deus, uma vida em que coloca cada coisa no seu devido lugar. Acabará sendo uma pedra de tropeço essas conquistas. Assim como foi para Salomão um laço. Por isso a força da palavra é inútil. E querido, sabe por que chega a ser, chega a todos os limites da inutilidade? Porque a minha vida e a tua vida não acabam aqui. Existe uma vida que é eterna. Existe uma eternidade. Aquilo que nós vivemos aqui não é tudo, há toda uma eternidade pela frente, onde os nossos atos aqui nessa curta vida ecoarão para sempre. E via de regra, uma pessoa que vive nessa rotina, nesse corre-corre, não tem tempo para Deus, para edificar a sua vida centrada na palavra de Deus. Está muito apressado para se dar ao luxo de gastar a sua vida com as coisas de Deus, de entender que Deus é o centro disso tudo. Então, por isso é inútil, perda de tempo, vida inteira jogada no lixo. Pode viver muitos anos, ter muita saúde, conquistar uma formação, diplomas, pode ter uma carreira profissional boa, pode ter um sucesso ministerial, pode ter o reconhecimento das pessoas, mas ao final, uma vida inteira jogada fora. Deus diz: foi inútil. Agora, em terceiro e último lugar, irmãos, o segredo é quando Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor, quando Deus trabalha. E para estabelecer esse contraste, o salmista diz aos seus amados, ou seja, aqueles que Deus ama, aqueles que Deus colocou os seus olhos de afeto, de amor, de misericórdia. Em seu amor, Ele revela a sua graça, Ele revela a sua salvação, Ele revela a sua misericórdia, Ele revela a sua fidelidade aos seus amados. A esses que são alvos do amor, entendem esse amor e vivem esse amor como resposta a esse Deus de amor. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. E Deus não está defendendo aqui a preguiça. Deus não está dizendo assim, ok, para a pessoa que diz, eu cruzo os braços e agora eu espero aquilo que Deus dá. Não é isso. Na verdade, irmãos, o que nós temos aqui é um trabalho em equipe. Você não está sozinho.
A gente cansa quando a gente acha que a coisa depende de nós. A gente desfalece quando olha demais para o nosso braço. Mas aqui nós estamos falando de um trabalho em equipe. Eu li um exemplo hoje de um menino. Estava tentando empurrar os móveis do seu quarto, mas os móveis eram pesados e ele tentando empurrar e não saía do lugar. E o seu pai olhou na porta e disse assim: você já usou toda a tua força? Ele ficou bravo com o pai. Disse: claro, pai, que eu usei toda a força. Ele disse: não, você não usou. Se tivesse usado, você tinha pedido ajuda. Trabalho em equipe, enquanto um descansa, o outro trabalha. Nós não estamos sozinhos e podemos ir mais longe assim. É possível, queridos, traduzir essa expressão aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem, como se Deus desse o próprio sono, como se Deus concedesse o descanso, a capacidade de dormir. E se por um lado, o mesmo Salomão lá em Provérbios diz que o amor ao sono empobrece, por outro lado, nós temos que admitir que às vezes a falta de sono pode ser resultado de brincarmos de Deus. Aliás, Deus nos deu o sono para a gente perceber que não somos Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não nós. Ele trabalha até quando você está descansando. Ele faz aquilo que você não pode fazer. E é por isso que nós oramos. Nós oramos porque nós não temos a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Mas Deus tem. E na verdade, irmãos, muitas coisas na nossa vida, elas acontecem porque é um processo de Deus nos abater. E às vezes Deus está nos abatendo do princípio ao fim, para que a gente caia em si, perceba: opa, eu não dou conta do recado, eu preciso do Senhor. E a oração se torna um desespero, porque você reconhece o quão fraco você é e o quanto você precisa dele. E na verdade esse é o segredo da vida cristã, irmãos, porque a santificação não tem a ver com um padrão moral elevado. A santificação tem a ver com fraqueza, reconhecimento da nossa fraqueza, o quanto nós precisamos dele. Esse é o segredo. E às vezes nós vivemos uma vida toda, anos, para num belo dia Deus dá um estalo, a gente perceber: eu não posso sozinho, eu não consigo. Eu preciso de Deus, eu preciso desesperadamente de Deus. Quantas vezes no corre-corre da vida o sono é perdido e há prejuízo. Você lê lá o livro de Salmos, Salmo 4, Salmo 5, lá no Salmo 4, Davi diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Então, queridos, o próprio sono é essa dádiva de Deus, não só o sono, mas o descanso. Porque alguém pode dormir e não descansar, acordar mais cansado. E junto com esse presente do descanso, vem as demais bênçãos. Deus dizendo assim: é eu que trabalho. Aí você lê lá em Mateus 6, que fala sobre a ansiedade. Jesus falando
um textão sobre ansiedade, e ele termina dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Por outro lado, quando nós acordamos e quando nós lutamos, nós nos juntamos a Deus, nós sabemos que não estamos sozinhos para trabalhar, e nós percebemos que a coisa rende mais, que nós produzimos mais e melhor, e com Ele nós podemos desfrutar. Não só existir, não só viver, desfrutar. Uma das coisas que Salomão demonstrou nos seus escritos é que a felicidade está em desfrutar as coisas que Deus nos dá agora. Tem muitas pessoas que pensam que a felicidade está nas grandes coisas, nas grandes realizações, nas grandes conquistas, mas a felicidade está em viver com Deus as coisas pequenas, o dia a dia, as coisas simples, mas na presença dEle. Parece uma coisa boba, parece uma coisa óbvia dizer que Deus nos dá agora aquilo que Ele quer que nós desfrutemos. Mas muitas vezes nós estamos debaixo de um pensamento que deixa para amanhã. Eu vou desfrutar amanhã, eu vou desfrutar semana que vem, eu vou desfrutar o ano que vem, depois que eu conseguir isso, depois que eu comprar aquilo, depois que eu acertar isso, aí eu poderei descansar. Agora eu vou trabalhar, mas daqui a tanto tempo eu vou descansar. Quando eu alcançar essa meta, quando eu alcançar esse objetivo, aí sim eu vou descansar. Sabe, querido, o salmista está dizendo para nós que isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão porque nunca vai chegar. Ou melhor, vai chegar, mas não vai desfrutar. Como disse uma senhora para mim em Tubarão, ela disse: antes eu não tinha dinheiro para comprar o que eu queria. Hoje eu tenho, mas não tenho saúde para desfrutar. Aos seus amados Ele dá que descansem agora, que desfrutem agora, no meio dos temporais, assim como Jesus estava naquele barquinho e aquela tempestade se levantou, trovões pegando, os discípulos apavorados e Jesus dormindo. Como é que ele pode dormir na tempestade? Aos seus amados, Ele dá que descansem até no meio dos temporais. Descanso e bênção. Sendo produtivos até quando nós estamos correndo, quando estamos esperando nele. E o texto termina na família, ele diz: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Que herança é essa? A herança são os recursos que deixamos, a herança é a faculdade, a formação, a herança é a profissão, a herança é os imóveis. O texto diz: não, a herança não são essas coisas, a herança são eles, a herança são os filhos, a herança é a família.
Eles são o prêmio, eles são a recompensa, agora, já. Então, quando é que você vai desfrutar do prêmio? Quando é que eu vou desfrutar do prêmio? Você vai desfrutar do prêmio quando você entender que vale a pena desfrutar da família. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família? Correr atrás de tantas coisas e deixar passar a convivência da família, os relacionamentos. Sabe, irmãos, o que vai ficar aqui dessa terra, sabe o que é? Lembranças. Aquilo que você viveu com a sua família. A gente não precisa achar que vida com Deus é a gente se retirar da sociedade e ser um monge. Não, viver a vida com Deus é cada coisa no seu devido lugar. Que quando Deus é o centro, nós desfrutamos das coisas mais simples da vida de maneira diferente. Com Deus a vida é mais deliciosa. Com Deus as coisas fazem mais sentido. Quando é que a gente vai desfrutar da nossa família, dos nossos filhos, da herança que Deus nos deu? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos? Não, queridos, porque isso é ilusão, é perda de tempo. O que a Bíblia diz é que Deus já deu a recompensa e você tem uma família para desfrutar dela. Ela é a herança que Deus te deu. Então valorize a tua família. Viva da melhor maneira com a tua família, aproveite a tua família. Não adianta esperar para o amanhã, o dia é hoje. Olhe para os mesmos momentos simples que você vive a cada dia, de maneira diferente. Esse salmo ensina que agora Deus quer ser o centro da minha vida, da tua vida, e tudo o que nós fazemos precisa estar baseado nele. Ele quer edificar, Ele quer guardar, Ele está dando a herança, tudo vem dele. A vida deve ser vista e vivida à luz dele. Esse é o segredo. E se nós estivermos deixando Ele nos conduzir pela sua maravilhosa graça, nós estaremos desfrutando das coisas simples, descansando bem, mesmo em meio à tempestade. Na sua presença nós podemos desfrutar das coisas agora, podemos experimentar a alegria do Senhor. E isso é ser igreja, irmãos. Porque a igreja nada mais é do que uma grande família. Não sei se você notou, mas isso aqui pode ser resumido com uma palavra. Sabe qual é? Dos 10 mandamentos? Descanso. Descanso. Ele diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. É o dia do descanso. Isso aqui, irmãos, é tempo de descanso junto com a família da fé. Porque um de cada 7 dias é especial. Um de cada 7 dias é esse dia de descanso. Não é apenas ausência de trabalho, é descanso de alma, é descanso na presença de Deus, é realinhamento do propósito, do objetivo pelo qual nós estamos aqui nessa terra.
Nós somos peregrinos, nós somos viajantes. Esse mundo não é o nosso lar, mas de cada 7 dias nós nos reunimos para relembrar que Ele é o nosso descanso, que Ele é a verdadeira vida, que Ele é o pão que desceu do céu, que Ele é aquele pão que alimenta. Hoje nós temos a Santa Ceia, e a Santa Ceia é para reconhecer isso. Ele é o nosso alimento, é Ele quem satisfaz. E tudo que nós vivemos nessa terra, nós vivemos desfrutando porque temos Ele como um verdadeiro descanso. Eu às vezes brinco com a Sofia vai na escola adventista, né? Falo para ela assim: Sofia, eu vou te dar uma camisa escrita assim: Jesus, meu sábado. Jesus é o teu sábado, meu sábado. É nele que nós temos descanso. Ele é o verdadeiro descanso. E quando nós estamos reunidos em igreja, o próprio Cristo é o nosso descanso. Por isso, nós nos reunimos, Ele dá sentido a tudo. E quando nós saímos daqui, Cristo não fica aqui. Ele está contigo. Ele está comigo. Ele dá sentido a tudo. Ele nos acompanha. Ele disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida plena, vida completa, vida satisfatória. Mas, queridos, não adianta nada a gente saber disso, como Salomão, se nós não colocarmos em prática. Eu quero convidar você nessa noite a um realinhamento. Quero convidar você nessa noite a reconhecer que Ele é o teu tudo. Se você tem perdido esse foco, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de dizer: Senhor, eu perdi o foco, mas eu quero voltar. Eu quero voltar.